Então vamos para o nosso estudo de número 8, no livro do Apocalipse, e hoje nós veremos a carta à igreja em Pérgamo, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. A carta à igreja em Pérgamo. Então, se você quiser, pode acompanhar aqui também, nos slides, ok? Nós leremos o texto de acordo com a exposição do estudo. Então, em toda a história do povo de Israel, nós encontramos o mesmo, o povo tolerando em seu meio aqueles que deveriam ter sido banidos por ordem do Senhor, por desobedecerem a Deus. Nesse sentido, Israel, o povo de Israel, sofreu amargas consequências, por desobedecer, de corrigir essa concordância ali. O mesmo perigo ronda a igreja de Cristo, e esta muitas vezes tolera em seu meio aquilo que é intolerável. Foi justamente o que aconteceu com a igreja de Pérgamo, a terceira das 7 igrejas da Ásia que receberam a mensagem do Apocalipse. Deixa eu já corrigindo aqui, alguma coisa deu errada aqui. Aí. Ok, então vamos lá. Continuando. Então, vejamos aí, a carta à igreja em Pérgamo, Mas antes vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo. Vamos conhecer um pouquinho a cidade de Pérgamo, ou pelo menos a história, dessa cidade. Dessa cidade origina-se aquele material chamado pergaminho, que era um produto à base do couro animal, que era usado para escrever os livros antigamente. Os livros antigamente não eram dispostos como os nossos, em folhas desse jeito, Eram em formas de rolo. Então, pegava-se o couro do animal e preparava aquele couro, cortava o tamanho exato, certinho, e se escrevia nele com a tinta apropriada. E depois ele era enrolado, Então, temos ainda preservados muitos desses pergaminhos, ou muitos desses rolos. Quando foi ali na década de 1940, foi encontrado nas cavernas de Qumran, ali no Mar Morto, vários pergaminhos que foram encontrados numa caverna, vários pergaminhos, inclusive do Antigo Testamento, foram ali encontrados. E existem esses rolos, eles estão preservados em museus espalhados pelo mundo, Então, por essa razão, Pérgamo, que hoje também é conhecido como Bérgama, existe ainda essa cidade, só que agora com o nome de Bérgama, ali na Turquia. Possui uma imensa biblioteca com mais de 200 mil rolos de pergaminho. Então, é uma grande biblioteca para sua época, Ela veio a ser o centro cultural onde o conhecimento era acumulado e aplicado. Stemaker nos dá essa informação. Então, nós temos ali a cidade de Pérgamo, uma cidade muito importante na área da cultura. Ela foi construída sobre uma elevação rochosa fortemente murada. Pérgamo foi invadida pelos romanos e transformada numa capital regional do Império Romano. Então, os romanos eles tinham uma estratégia um pouco diferente dos outros impérios. Os romanos, eles não destruíam os povos que eles conquistavam. Pelo contrário, eles tentavam também dominá-los pela cultura deles, E preservavam a cultura local, aprendia a cultura local e implantava a própria cultura ali, Então, o Império Romano tinha essa postura. Por isso, eles não destruíram Pérgamo. Em vez disso, fizeram dela uma capital regional ali do Império Romano, Ela também ficou conhecida pela sua idolatria. Não foi só pela cultura, não foi só pela sua importância geopolítica, mas foi pela sua idolatria também que ela se tornou conhecida. Ela tinha vários templos para o deus chamado Zeus Sóter, para a deusa Atena Nicéfora e Dionísio Catégeno, e Asclépio, ou Esculápio Sóter. O altar de Zeus, que era o principal,
era o principal deus deles lá. O altar de Zeus era proeminente, sendo considerado um dos monumentos mais exuberantes de Pérgamo. Além disso, a adoração ao imperador recebia destaque. Então, além de toda a idolatria que Pérgamo já possuía, quando o Império Romano toma Pérgamo, eles passam também a adorar o imperador, né? Guarde essa informação, ela é importante para nós daqui a pouco. Não temos nenhuma informação sobre a fundação da igreja de Pérgamo. Talvez tenha sido nas mesmas circunstâncias da igreja de Esmirna, né? Com os cristãos que vieram no dia do Pentecostes, né? E voltaram para lá, ou talvez com o apóstolo Paulo numa de suas viagens, né? Talvez na terceira viagem missionária. Nós não sabemos exatamente como foi, né? Possivelmente pela proximidade com Esmirna, possivelmente foi na mesma condição, nas mesmas circunstâncias, né? No meio de tanta idolatria, estavam ali os cristãos de Pérgamo lutando para se manterem firmes na fé. Recusavam-se a considerar um ídolo como salvador, né? No caso, a palavra Sóter, lá do Zeus Sóter, Esculápio, o Asclépio Sóter. A palavra Sóter no grego significa salvador, né? Por isso que quem nasce na cidade de Salvador, ele é soteropolitano, né? Então a palavra Sóter significa isso, né? E os cristãos se recusavam a adorar uma invenção da cabeça dos homens, ou mesmo um ser humano, no caso o imperador, e reconhecê-lo como Salvador, porque esse Salvador somente eles reconheciam na pessoa de Jesus Cristo e de ninguém mais, né? A vida em sociedade era outro problema ali para os cristãos, né? Os banquetes sociais dos quais todos os cristãos deveriam participar estavam totalmente comprometidos com a idolatria e com orgias. E quem não participasse desses banquetes, os que se recusassem a participar, eles eram demitidos de seus empregos. Se eram comerciantes, eram boicotados no seu comércio e aí acabavam falindo, né? Ou tinham seus bens confiscados e expoliados pelo Império Romano, né? Exílio e condenação à morte também eram frequentes. Então essas situações, essa condição, ou essas condições difíceis, rondavam a vida dos cristãos em Pérgamo, que tentavam manter-se firme, né, na presença do Senhor, né? Assim como na vizinha Esmirna, declarar-se cristão era submeter-se à condição de extrema pobreza. Lembra, semana passada, quando estudamos sobre Esmirna, os cristãos, por serem perseguidos, né, muitos deles ficavam extremamente pobres, extremamente miseráveis, porque se recusavam a fazer a vontade do imperador, né? Ainda que a igreja de Pérgamo resistisse firmemente aos ataques externos, né, como esses, né, do império e tudo mais, ainda que ela resistisse aos ataques externos, ela se descuidou dos perigos internos. Gilmárcio, vou pedir para você ficar lá, por favor, porque tive que mudar algumas configurações, pode ser que ele pare de repente de filmar. Por favor, me socorra aí, por favor. Então, ela resistiu os ataques externos, mas os ataques internos, ela não teve a mesma firmeza, né? Pior do que não resistir aos ataques externos é tolerar o pecado e o mal dentro da igreja e não tomar nenhuma postura firme em relação a isso. Enquanto a igreja em Esmirna não tolerou nenhum desvio teológico e moral, Pérgamo foi conivente com os impuros. A tolerância ao mal nos torna coniventes com o mesmo. Nós não precisamos praticar o mal para contribuir com o mal. Basta nós nos calarmos diante do mal e cruzarmos os braços e tolerarmos o mal, já estaremos contribuindo com o mal.
né? Vamos lá. Então, primeiramente, nós veremos aí o elogio. Jesus Cristo, como sempre, ele começa a sua mensagem elogiando a igreja. E que elogio ele faz? Versículo 12 e 13. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Né? Então lembre-se, toda vez a expressão ao anjo da igreja significa ao líder da igreja ali, o pastor da igreja, ou os responsáveis pela igreja ali, que deveriam receber a mensagem e ler para a igreja, né? Então isso aí eu creio que já está bem claro para nós. Mas ele se apresentou tal qual na sua aparição lá no capítulo 1, versículo 16. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Volta comigo lá no capítulo 1, versículo 16. João vê o seguinte, né? Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Então aqui refere-se ao Senhor Jesus, né? Pensar na espada era pensar na autoridade, né? Em Apocalipse 1,16, nós vemos que a espada é a palavra de Deus, né? A espada que sai da boca de Jesus é a palavra de Deus. Lá em Efésios 6, nós vemos que a palavra de Deus é a espada do Espírito, né? E essa espada aqui, diz João, ela saía da boca de Jesus, né? Lá no capítulo 1, versículo 16, e agora ele diz que Jesus tem essa espada, né, de 2 gumes, né? É interessante, por que 2 gumes? Número 2 aponta para um testemunho confirmado. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela leva a salvação, ela também leva a condenação. Ao mesmo tempo que ela quebranta o coração do pecador, do eleito, o coração do réprobo, ele é ainda mais endurecido, ele é ainda mais rebelde, se posta ainda mais rebelde contra a palavra de Deus. Esse duplo efeito da palavra de Deus mostra que quando eles acontecem, esse duplo efeito, quando ele acontece, mostra que estamos pregando o verdadeiro evangelho. Desconfie quando você estiver pregando o evangelho e todo mundo estiver aceitando. Desconfie. A menos que esteja acontecendo um grande avivamento ao seu redor, né? Mas você terá outras evidências disso. Mas sempre se questione. Está todo mundo aceitando o evangelho que você está anunciando? Pode ser que o evangelho que você está anunciando não é o evangelho de Cristo. Agora, se alguns aceitam, outros se levantam contra você, lamentavelmente por aqueles que são contra, claro, lamentamos por aqueles que são contra, mas a Bíblia está cumprindo o seu papel, quebrantando corações eleitos e endurecendo ainda mais corações réprobos, né? Por isso que a gente não pode diluir a mensagem do Evangelho ou açucará-la, né? Torná-la mais acessível, ou mais acessível até sim, mas nós não podemos torná-la mais doce ao paladar do pecador, né? Esse Evangelho que é pregado muitas vezes, venha como está, permaneça do jeito que você está, e quando Deus quiser Ele te muda, né? Está muito longe do seu evangelho da graça, né? Venha do jeito que você estiver, coloque-se na presença de Cristo Jesus, obedeça a Cristo Jesus, e você será, sem dúvida alguma, transformado pelo evangelho. O chamado para a salvação é também um chamado à obediência, né? Vamos lá.
É interessante nós vermos aqui que a palavra que sai da boca de Jesus é a autoridade dele, né? Não era o procônsul, nem mesmo o imperador que tinha autoridade sobre Pérgamo e todo o império, né? Mas sim Jesus Cristo. A sua palavra é a espada da sua autoridade com a qual ele rege e julga as nações, né? O que vai julgar as nações é a palavra de Deus. O que julga o coração do homem é a palavra de Deus, né? E para julgar, a palavra de Deus é uma medida. Ela é a medida pela qual todos os homens são medidos. Quando nós estivermos na presença de Jesus na glória eterna, quando todos nós nos apresentarmos a Ele, no dia do julgamento, Ele julgará as nossas obras de acordo com a sua palavra. Aqui está a minha palavra e aqui está você. Você deveria obedecer a minha palavra. O que você fez? Nisso você fez certo, nisso você errou. É o que Jesus está fazendo com Pérgamo aqui. Ele está mostrando, olha, vocês fizeram muitas coisas boas. Daqui a pouco a gente vai ver a reprimenda, né? Quando Jesus repreende Pérgamo. Vamos lá. Ele também diz no verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Obviamente Cristo está aqui se referindo à idolatria daquela cidade. Simon Schumacher, ele afirma que há 5 interpretações para essa expressão trono de Satanás, né? Pelo menos 5 interpretações. E aí nós vamos dizer com qual nós ficaremos. Essa expressão trono de Satanás, onde a Pérgamo era o lugar onde estava o trono do diabo, né? O que significa isso? Vamos lá. Então, primeiramente, Pérgamo era o centro da religião pagã. De fato, era mesmo. 2, para o viajante que vinha do Oriente, a Acrópole, né, tinha um aspecto de trono, né? Quando você avistava a cidade de longe, do jeito que ela era construída, ela parecia um trono. Esmirna parecia uma coroa. E Jesus falou: dar-te-ei, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E aqui Jesus pega um aspecto ali da cidade, que parecia um trono, e combinando com a idolatria pagã e tudo mais. Então, é um aspecto de trono, né? 3, o altar de Zeus Sóter tinha um formato de um trono, né? Se você entrasse lá no altar, no templo do Zeus Sóter, você veria o altar dele em forma de trono, né? Asclépio Sóter, o deus da cura, aquele lá da medicina, que são duas serpentes, uma serpente numa taça, né? O Asclépio, ele tinha forma de serpente. É dali que vem esse símbolo da medicina, né? A serpente ali é o deus Asclépio, ou Esculápio, né? Lembra que quem é a figura da serpente na Escritura? Né? O diabo, né? Satanás. E 5º lugar, Pérgamo era o centro do culto ao imperador. Todas essas 5 interpretações aqui, elas têm a sua fundamentação, né? E apontam para a idolatria daquela cidade. Porém, a última é a mais plausível, né? A que tem a ver com o culto ao imperador. Por isso que, lembrando que o nome Satanás significa, o diabo significa adversário. E o Império Romano era o grande adversário, era o real adversário dos cristãos. Os deuses ali não passavam de invenção da cabeça dos homens, não tinha valor nenhum, né? Não tinha nada, nem vida, eram objetos. Mas o Império Romano era um agente de Satanás. Era um agente de Satanás contra os cristãos, né? Então, essa interpretação é a mais correta, né? É a que se aproxima mais da realidade ali. É muito importante lembrar também que a palavra trono aparece 42 vezes no livro do Apocalipse. E dessas, apenas 2 refere-se ao trono, 2 vezes refere-se ao trono de Satanás e da besta. Aqui, aqui nesse texto, né, e mais 2, né, não é apenas 2, e mais 2. Apocalipse 12, 13 e 16, 10, que é uma referência ao trono de Satanás, né? Então, todas as outras vezes, 40 vezes, referem-se ao trono de Deus.
Decisivamente quem reina soberano é Deus e não Satanás. Tá, mas se Pérgamo era o trono de Satanás, significa que quem mandava lá era o diabo? Não, o diabo não manda em nada, irmãos. Trono aí não significa que Satanás era o rei de Pérgamo, né? Não, ele não manda em nada. Ele não manda nem nele mesmo, né? Ele não pode fazer aquilo que Deus não lhe permitir fazer. A história de Jó está aí para nos mostrar isso, né? O verbo conhecer, no grego a gente tem pelo menos 2 verbos para o nosso verbo conhecer, né? Temos o verbo gnosco e o verbo roidá, né? E no caso aqui é esse verbo roida, que significa um conhecimento profundo a respeito de algo. No caso, Cristo afirma conhecer detalhada e profundamente as circunstâncias em que se encontravam os crentes de Pérgamo. Cristo conhece profundamente a condição do nosso coração, a condição da nossa vida. Se há alguém que conhece perfeitamente e profundamente tudo que diz respeito à nossa vida, esse alguém é Jesus, né? E como é bom saber, né, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conhece a nossa luta, conhece a nossa condição, né? Como é bom saber que nessa luta nós não estamos sozinhos, nós temos Cristo conosco, nos fortalecendo e nos sustentando, né? O trono de Satanás não quer dizer o domínio dele, mas sim a sua influência nefasta sobre os corações que, por si só, eram depravados em sua idolatria, né? Veja bem, Satanás age em conjunto com o coração pecaminoso. E os dois são igualmente responsáveis. O coração do homem, deles ali, era propenso à idolatria e entregue à idolatria. O que Satanás fez? Insuflou ainda mais esse pecado no coração deles. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que Satanás, ele usa aquilo que nós oferecemos para ele. Ele usa contra nós aquilo que nós oferecemos para ele. E todas as vezes que ele consegue nos levar à queda, foi com algo que nós oferecemos para ele. Todas as vezes não, mas a maioria das vezes. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Provérbios vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você cuidar do seu coração, se você cuidar, quando eu falo coração, não estou falando do músculo aqui, né? Esse aqui você tem que cuidar também, né, Solair? Tem que cuidar também, né? Mas quando eu falo coração aqui, eu falo de você, todo o seu ser, todo o seu ser. As suas vontades, seus pensamentos, os seus desejos. Tome cuidado com isso, né? Apesar do trono de Satanás estar ali instalado, Jesus podia dizer àqueles discípulos: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Meu nome e minha fé, né? Ou seja, eles não se envergonhavam de trazer consigo o nome de Cristo, estando dispostos a sofrer severamente por amor a Cristo, não negando a fé, a qual Jesus Cristo designa como minha fé. Os que alegam que a fé em Cristo seja fruto do esforço humano, devem ponderar em afirmações como essa, né? A fé salvadora não é algo que nós produzimos, não é algo que nós geramos em nosso coração. Ela é dom de Deus. A fé que Jesus gera no coração do homem, Ele é o autor e o consumador da fé. Você crê em Jesus,
Levante as mãos para os céus e louve ao Senhor de todo o seu coração, porque foi dado a você o dom da fé. Você não tinha essa fé. Foi Deus quem te deu. Minha fé, disse Jesus. E eles guardaram tanto o nome de Jesus, quanto a fé que Jesus lhes deu, né? E Jesus continua: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, né? Pouco se sabe de Antipas, ou quase nada, né? Apenas sabemos que ele se tornara um exemplo para os crentes de Pérgamo, e que por isso fora considerado por Jesus como fiel testemunha, o que parece harmonizar com o significado do seu nome, né? O nome Antipas significa contra todas, né? Contra todas as coisas que são contrárias, né? Contra todas, né? Anti-paz, né? Paz no grego é todas, né? Sendo assim, os cristãos poderiam nutrir a dura realidade de que, morando próximo onde Satanás havia instalado seu trono, seriam não somente perseguidos, como até mesmo corriam risco de morte. Eles deveriam nutrir. Ainda sobre Antipas, tem uma nota de rodapé aí, né? William Hendrickson afirma que Antipas era um inimigo dos cristãos e até os perseguia. Não sei de onde que ele tirou isso, né? Pesquisei o sobrenome Antipas, pesquisei em outros comentaristas e nenhum deles falam isso. Todos eles falam de Antipas como, e até o texto é claro, né? O texto diz que ele é, Jesus fala, né, que ele é minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, né? Mas coloquei aí só a título de curiosidade para você. Podemos ir em frente? Versículo 14 e 15, nós veremos agora a acusação. Cristo faz uma acusação, diferentemente de Esmirna, a qual Jesus não fez nenhuma acusação. Pérgamo, Jesus tem uma acusação a ser feita, uma acusação pesada. Cristo passa a censurar a igreja em Pérgamo, dizendo: todavia, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Esses caras aqui já são conhecidos nossos, né? Os nicolaítas, nós já vimos eles lá no capítulo 2, versículo 6. Nós já vimos quem são os nicolaítas, né? As poucas coisas que o Senhor Jesus lhes censurou não são necessariamente de pouca importância. Só duas coisas que Jesus censurou, não é só duas coisinhas, não. Duas coisas muito sérias, né? Envolvendo idolatria e impureza, imoralidade sexual, né? Prostituição. Esses que sustentam a doutrina de Balaão, né? O Senhor Jesus diz que eles sustentam também a doutrina dos nicolaítas, né? Então, praticamente era o mesmo grupo. Eram instrumentos do diabo e, infelizmente, eram tolerados pelos crentes de Pérgamo, bem diferente do que fizeram os crentes de Éfeso, que não toleraram os impostores, né? A primeira carta que nós vimos, a carta à igreja em Éfeso, eles não toleraram os impostores, os que se diziam apóstolos e não eram, né? Os mentirosos, e os acharam mentirosos e puseram eles para correr. Interessante que Éfeso e Pérgamo foi o contrário uma da outra. Éfeso foi zelosa, pondo para fora o errado, né, mas se descuidou do primeiro amor, se esfriou no primeiro amor, aquele amor que eles viram na geração anterior de crentes que fundaram a igreja em Éfeso, aquele amor que eles viram em João, né? O apóstolo João foi pastor da igreja em Éfeso, né? Eles se descuidaram naquele primeiro amor, aquele entusiasmo pela fé, aquele zelo pelas obras que glorificam a Deus.
Mas mesmo assim foram firmes e puseram para correr os impostores. Pérgamo não, Pérgamo foi o contrário. Mostrava-se fiel, né, temente a Deus, ali andando na presença de Deus, né, um bom testemunho. Mas dentro da igreja tinha esses grupos. E tinha esse grupo aqui dos nicolaítas que estavam sendo tolerados sem a mínima dificuldade. Né? Interessante, né? Como que o nosso coração, como que o ser humano ele é volúvel, né? Às vezes ele pode ser firme doutrinariamente, como foi Éfeso, não tolerando nada de errado, mas no coração é mecânico, uma coisa fria, uma fé mecânica. Ou às vezes ele pode ser fervoroso, como aqui os irmãos de Pérgamo. Eu não sei quem nasce em Pérgamo é o quê? Pergaminiano, não sei. Os cidadãos de Pérgamo aí. Eles fervorosos e tudo mais, mas ao mesmo tempo complacentes e coniventes. A complacência leva à conivência com o erro desses homens. Que coisa, né? Isso é para a gente ficar atento. Porque isso aqui é o espelho nosso. Está falando de nós aqui. Muitas vezes a igreja pode agir dessa forma. A nossa igreja, a gente se gaba de ser uma igreja reformada, né, com a doutrina firme, a doutrina reformada e tudo mais, tal. Mas toleramos cada coisa sem valor. Cada coisa perigosa, muitas vezes, é tolerada. Não é? Triste isso. Eram instrumentos do diabo, né, os nicolaítas, e infelizmente eram tolerados pelos crentes de Pérgamo, né, bem diferente lá, então, dos irmãos de Éfeso, né? Estes hereges, os nicolaítas, levavam um estilo de vida totalmente contraditório ao que a fé cristã propõe. Por isso mesmo, não deveriam ser tolerados, né? É interessante que a religião cristã, de todas as religiões antigas, juntamente com o judaísmo, né? O judaísmo ainda, perto do cristianismo, ainda é bem frouxo nessa questão de moralidade, né? Porque no judaísmo você vê lá, na história dos judeus, eles tolerando vários casamentos, né? Embora hoje em dia o cristianismo também, muitos cristãos estão levando o casamento de qualquer jeito, né? Tem sujeito que gosta tanto do casamento que já está no quarto casamento, né? Conheço um pastor presbiteriano no Rio de Janeiro, que é famoso entre as atrizes da Globo, faz casamento lá na Globo e tudo mais, né? Famosão lá. Está no quarto casamento. Não é porque ficou viúvo 4 vezes, não. 3 vezes, né? Não, é porque divorciou, não deu certo, casou com outro, não deu certo, casou com outro, não deu certo, casou com outro. Está lá. E continua. E aí quando se fala de denunciar esse pastor, não, mas já está resolvido isso, não sei o que e tal. Triste, né? Será que nós não estamos mais parecidos com Pérgamo do que com Esmirna? Ou do que com Éfeso? Ou será que nós não estamos misturando tudo, então um pouquinho de cada, e com o pior de cada, né? Pense nisso. Mas o cristianismo, ele exige pureza no corpo. Por isso que você vai ver o apóstolo Paulo várias vezes, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, Cristo especialmente, falando sobre a pureza no casamento, a pureza na vida sexual. Por quê? Porque os pagãos, todos os cultos deles eram regados a orgias sexuais, a muita orgia. Né? Era coisa assim extremamente podre. Um cristão não podia fazer parte disso em hipótese alguma, né? E foi justamente nesse ponto, então, João lembra, né? O Senhor Jesus lembra o que aconteceu no Antigo Testamento com o povo de Israel, lá em Números, capítulo 25, 22, a partir do capítulo 22,
É quando Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão foi para amaldiçoar o povo, tendo a promessa de uma grande soma de dinheiro, né? Uma grande recompensa. Mas quando ele chega para amaldiçoar o povo de Israel, ele não consegue, porque Deus falou assim: você não vai amaldiçoar o meu povo, você não vai amaldiçoar quem eu abençoei. E todas as vezes que Balaão tentou amaldiçoar Israel, ele não conseguia amaldiçoar, ele só abençoava. Aí Balaque ficou louco de raiva, né? Eu trouxe você aqui para amaldiçoar o povo, você está abençoando? Como é que pode isso? Balaque estava com medo, né? Porque se Israel passasse ali ele tinha medo que Israel passasse pela sua terra e destruísse a terra. Por isso que pediu para Balaão amaldiçoar Israel. Aí Balaão, vendo que não podia amaldiçoar Israel, né, sabendo que não podia amaldiçoar Israel, o que ele fez? Lá no capítulo 25, versículo 1 e 2, e capítulo 31, 15 e 16 de Números, você vê que Balaão ensinou Balaque a armar ciladas. Como? Que ciladas foram essas? Ele falou para Balaque trazer as mulheres midianitas e moabitas, deviam ser mulheres muito bonitas, e colocá-las no meio do povo de Israel. O que aconteceu? Os israelitas se prostituíram com essas mulheres. Milhares caíram mortos naquele dia, pela mão do Senhor. Olha, eu não posso amaldiçoar, mas eu posso te dar uma dica aí de como atrapalhar a vida de Israel. Tome cuidado, viu, irmão? Ninguém pode amaldiçoar você, porque sobre você está a bênção do Senhor. Mas tem muita gente que pode atrapalhar a sua vida. Tem muito Balaão por aí. Fica atento. Tem muita moabita por aí, né? Não me refiro somente à questão sexual. Refiro aqui a qualquer pecado que possa desviar você da presença de Jesus. Fica atento. Fica atento. Tá? Ninguém pode fazer você perder a sua salvação. Mas podem armar situações na sua vida para tornar você o mais infeliz possível, ou sofrer o máximo possível nessa vida. Desnecessariamente. Porque uma coisa é sofrer por amor a Cristo, por perseguição, por sermos cristãos. Outra coisa é por nossa desobediência. Tá? Esses nicolaítas, conforme o texto aqui, conforme o Senhor Jesus diz, eles ensinaram o povo, né, a correlação aqui entre as ciladas de Balaão e a doutrina dos nicolaítas está no fato de que, assim como os israelitas foram convidados a participar de rituais pagãos da fertilidade, que os moabitas e midianitas praticavam, rituais estes que envolviam orgias. De igual forma, os crentes de Pérgamo eram instigados a buscarem segurança pessoal na participação das práticas daqueles que se congregavam para o culto ao imperador, pois se assim o fizessem, seriam aceitos naquela sociedade. Então esses nicolaítas estavam dentro da igreja de Pérgamo dizendo o seguinte: não tem problema, não há pecado nenhum nisso não. No seu coração você serve a Jesus. Mas vai lá, ofereça alguma coisa no altar do imperador. Né? Até mesmo se tiver alguma sacerdotisa lá bonitinha, aproveita, não tem problema não. Né? Vai. Pelo menos você vai ficar em paz, porque as pessoas vão ver você lá e vão dizer assim: ele é dos nossos. Não vão te perseguir. Você não vai sofrer. O seu comércio continuará vendendo. Você não vai perder seu emprego. Você vai ser bem aceito na sociedade. E de repente, quem sabe, né? Você bem aceito por essa sociedade, você vai conseguir pregar o evangelho com mais facilidade. A gente vê isso acontecendo o tempo todo, irmãos. Uma vez eu conversava com um jovem que dizia o seguinte: não, pastor, eu tenho que ir na balada. Né? Hoje em dia dá outro nome, né? Hoje é rave, né? Só tem que ir lá na balada. Na minha época era discoteca, né?
danceteria, discoteca. Não, eu tenho que ir lá, pastor, tenho que ir lá evangelizar. Eu tenho que ser luz nas trevas. Né? Interessante que na praça pública pregar, igual os nossos irmãos aqui fazem, eles não queriam fazer, não. Aí queria lá, dançar igual um frango destroncado, né? Queria estar lá, no meio da bagunça, né? Não é desse jeito que as coisas funcionam, né? Eles sabiam que deveriam se abster de comerem coisas sacrificadas aos ídolos e de praticarem prostituição, pois esta foi a decisão que o Espírito Santo levou os apóstolos a tomarem quanto à questão dos crentes gentios e às exigências do judaísmo. Né? Lá em Atos 15, 28 e 29, eles ficaram naquela. E aí? Crente gentio, né? Gentio convertido, tem que guardar também as leis de Moisés, tem que se circuncidar, não pode comer carne de porco, não pode fazer isso, aquilo outro, igual nós judeus. Como é que tem que ser? E aí ficou aquela discussão, os apóstolos se reuniram e discutiram a questão, e aí eles chegam à seguinte conclusão, lá em Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor encargo maior do que estas coisas, né? Que vos abstenhais da carne de animais sacrificados, do sangue, né, da carne de animais sacrificados, sufocados, sacrificados aos ídolos e das relações sexuais ilícitas. Os crentes de Pérgamo, mesmo sabendo, desobedeceram, quebrando, pelo menos, né, além dessa decisão ali dos apóstolos em Atos, pelo menos 3 mandamentos da lei de Moisés também eles quebraram. Eles tiveram outros deuses diante do Senhor. O primeiro mandamento foi quebrado. Prostraram-se diante desses deuses. O segundo mandamento foi quebrado. E cometeram adultério. O 7º mandamento foi quebrado. Né? Todo pecado consumado é resultado da idolatria em nosso coração. Toda vez que você cede a um pecado, você cedeu a um ídolo do seu coração. Pense num pecado que você cometeu hoje. Eu espero que você já tenha pedido perdão ao Senhor. Você não precisa esperar até a hora de dormir para pedir perdão, não. Né? Para fazer a última oração do dia pedindo perdão, não. Não. Pecou, imediatamente peça perdão ao Senhor. Né? Eu gosto muito de usar aquela expressão, aquela figura, né? Você levantando de manhã, indo para o trabalho, aí quando você vai tomar café, de repente você derrama café na roupa. Você não vai ficar com essa roupa suja. Você não vai sujo de café para o trabalho. Você vai trocar de roupa. Se for necessário, até tomar um outro banho. Quando você voltar à tarde em casa, você vai tomar banho de novo, vai trocar de roupa, vestir uma roupa limpa. Né? Da mesma forma, você tem que fazer com o pecado. Pecou, imediatamente peça perdão a Deus. Não fique esperando até a hora de dormir, não. Peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa o pecado que eu cometi. Me ajude a voltar à comunhão com o Senhor. Né? Mas lembre-se, toda vez que nós pecamos, foi porque nós nos curvamos diante de um ídolo do nosso coração. Alguma coisa que nós amamos tanto e nós não queremos abrir mão. Pode ser um sentimento, pode ser a reputação, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa. Né? Qualquer uma dessas coisas podem ser um ídolo na sua vida. Cuidado. Toda vez que você se curvar diante de um ídolo, você está quebrando pelo menos 2 mandamentos. O primeiro e o segundo. E aí nós vemos no verso 16 a exortação, né? A correção, Cristo ali exortando os crentes de Pérgamo. Mas o Senhor sempre se revela misericordioso aos seus filhos e chama-os ao arrependimento. Então ele diz, portanto, arrepende-te. O verbo arrepender, metanoel, aparece 12 vezes no Apocalipse, sendo que 8 vezes em relação às igrejas em Éfeso, Pérgamo, Sardes e Laodiceia.
né? Ele aponta para uma mudança profunda na mentalidade da pessoa, a fim de que ela pense com a mente de Deus. Os cristãos de Pérgamo tinham que se arrepender de sua pusilanimidade e frouxidão espiritual e moral, que os levou a tolerarem os nicolaítas que estavam em seu meio. Se Jesus odiava as obras dos nicolaítas, eles também deveriam odiá-las. Olha lá no capítulo 2, verso 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A gente precisa amar o que Jesus ama e odiar o que ele odeia. Jesus tem ódio? Tem. Pastor, mas ódio não é pecado? Depende do quê? O servo de Deus tem que odiar o pecado. Não é odiar as pessoas, é odiar o pecado. Só que o pecado ele não vem sozinho, né? Ele vem junto com o pecador. Não nos compete condenar ou absolver ninguém. Nos compete anunciar a palavra de Deus. E odiar as obras dos pecadores, daqueles que desobedecem a Deus. Nós devemos odiar o pecado, começando especialmente em nosso coração, né? E aí Jesus diz: e se você não se arrepender, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus viria para os crentes de Pérgamo, né? Ele fala para eles se arrependerem, e se eles não se arrependessem, ele viria até eles e pelejaria contra eles, né? Contra os nicolaítas, né? Se eles não dessem crédito à exortação de Cristo, ele viria, e de fato ele veio. Lembra que ele falou lá no capítulo 1, né? Se eles não mudassem de atitude, ele viria e removeria do lugar deles o seu candeeiro, né? Tiraria a sua luz, né? Tanto que fez isso mesmo, né? Ele viria contra aquela igreja. A ameaça dele se concentra nos nicolaítas, aos quais ele prometeu destruí-los com a espada que saía de sua boca, isto é, a sua palavra, contra a qual nenhum ensinamento e palavra humana tem poder. Cristo julgará o mundo pela sua palavra. Cristo, a Bíblia fala que ele com o sopro de sua boca destruirá o inimigo. A palavra que sai da boca de Jesus, a palavra de Jesus, é a única palavra que tem poder nesse universo. Enquanto isso, a igreja deveria mostrar-se arrependida em não tê-los expulsado antes. Esse era o arrependimento que Jesus ordena aos cristãos de Pérgamo. Arrepende-te de não ter exercido a disciplina e posto esses impostores, esses homens maus para fora da igreja. Arrependa-se disso. Arrependa-se de ter tolerado o erro, né? Lembre-se, quando a gente tolera o erro, a gente se torna tão errado quanto aqueles que cometem o erro. A conivência com o pecado nos torna tão culpados quanto aqueles que promoveram o pecado. Por isso que Jesus falou para eles se arrependerem, né? A vinda do Senhor Jesus aqui não se refere à segunda vinda, né, no dia do juízo, na consumação dos séculos, mas sim ao juízo iminente sobre aquela igreja. Tanto é que nós não temos mais a igreja de Pérgamo. Cristo de fato veio àquela igreja e executou o juízo que ele havia prometido, porque com certeza Pérgamo não se arrependeu do seu erro, né? E aí então o último versículo, versículo 17, nós temos a promessa. Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei um maná escondido, e bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito
um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Há aqui uma promessa. Aqueles que atentarem, isto é, obedecerem o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, o Senhor Jesus lhes dará do maná escondido. Lembra lá do maná que o povo de Israel comeu lá no deserto? Era uma referência aqui, o maná aqui é uma referência contrária aos banquetes pagãos promovidos em Pérgamo em culto ao imperador e aos deuses. Então não se alimente do que o mundo está lhe oferecendo. Eu, Jesus, tenho algo muito melhor para você. Eu tenho um maná escondido. Eu tenho um alimento eterno para você. Eu tenho o maná, eu tenho o alimento eterno para lhe dar. O maná, então, é uma referência aí ao contrário aos banquetes pagãos. Quem sustentaria os crentes quando estes fossem demitidos, espoliados e perseguidos por causa da fé? Seria o próprio Senhor Jesus Cristo, com o seu maná escondido, ou seja, com Ele próprio. É Ele próprio. Jesus é o pão da vida, lá em João 6, 48 e 49, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Essa história eu ouvi há um tempo atrás, e o reverendo Marcos Agripino, executivo da APMT, ele confirmou, disse, olha, essa história é fato, ela está correndo mesmo em todo o Oriente, ali, toda a África, no Oriente não, toda a África e parte do Oriente Médio, está correndo essa história. Já há algum tempo atrás isso aconteceu. Diz que uma mãe e seus 2 filhos pequenos converteram-se, muçulmanos, os 3 eram muçulmanos, converteram-se a Cristo Jesus. O pai foi pressionado pelas autoridades muçulmanas a matar os 3. Porque é assim que acontece lá. Se um filho se converte ao cristianismo, o pai, ele tem não só o direito, mas o dever de matar o filho porque ele se tornou um infiel. Um pai muçulmano. E aí diz que esse pai, relutante no seu coração, foi e enterrou os 3 vivos no deserto. Enterrou os 3. Não os matou. Abriu uma cova e pôs os 3 lá. E quando ficaram sabendo, deram falta dos 3, aí alguém, não sei como, começaram a pressionar o rapaz. Me parece que, estou me fugindo aqui os dados, não foi as autoridades que obrigaram ele a fazer isso, mas ele, por sua fé, por ser muçulmano, ele tomou essa decisão, mas relutante em matá-los, ele os enterrou vivos. Aí então a vizinhança deu falta dos 3, e aí começou então a busca para saber onde estavam e tal, e mais de uma semana se passou, e aí então pressionaram ele, e aí ele abriu o jogo, contou, olha, eu os enterrei vivos. Aí chegaram, ele levou os policiais até onde ele havia sepultado os 3. A mãe já estava morta, a mãe morreu, mas os 2 meninos estavam vivos, mais de 7 dias depois. Foram enterrados vivos e estavam vivos. E aí então perguntaram, mas como pôde vocês sobreviverem? E eles falaram, todo dia vinha um homem até nós. Descreveram, um homem até nós, com suas vestes alvas, brancas, resplandecentes, e ele nos alimentava e ia embora. E ele disse que ele é Jesus. Diz que houve
uma conversão em massa ali na região. Várias pessoas estavam convertendo-se a Cristo Jesus. Eu perguntei para o pastor Marcos Agrippino, talvez esteja me fugindo um ou outro detalhe da história, né? Já faz tempo que eu ouvi isso, tem alguns anos já. E aí eu conversei com o pastor Marcos Agrippino, e ele falou assim, é verdade, essa história está rodando toda ali a região, e estão comentando isso mesmo, isso é verdade, né? Coisa maravilhosa, né? Ser alimentado pelo próprio Senhor Jesus, né? Mas não é isso que está acontecendo com você agora, nesse exato momento? Ele não vem aqui agora, espiritualmente, pessoalmente, alimentar o seu coração por meio da palavra? O pão que você comeu hoje, né? O almoço que você comeu hoje, pode ter sido o resto da ceia de ontem, né? Mas o que você comeu hoje, não é dádiva de Jesus? Tá certo? É extraordinário isso que aconteceu com esses meninos, né? Mas por mais comum que pareça ser, não é extraordinário o fato de você ter condições de comprar o seu alimento e ter alimento para comprar? Estou falando do alimento material, físico. O alimento espiritual agora, a palavra de Deus. Quer bênção maior que essa? Ele é o pão vivo que desceu do céu e veio para saciar a nossa fome espiritual e veio para nos salvar. Vamos lá? Seguindo em frente então. O Senhor Jesus, em sua plenitude, está escondido. Mas o que significa essa expressão, maná escondido, né? É importante a gente entender o que Jesus quis dizer com isso. O sentido disso é que o Senhor Jesus, em sua plenitude, está escondido do mundo, mas revelado aos crentes. Jesus não se dará a conhecer a todos os seres humanos, meus irmãos. Da mesma forma que Ele se deu a conhecer, Ele se dá a conhecer aos eleitos. É fato que no dia da volta dele, todo olho verá, toda língua confessará, né? Todo olho verá Jesus. Mas conhecer a Cristo como você e eu temos a oportunidade de conhecer, isso é obra da graça de Deus. E nós deveríamos louvar a Deus intensamente por isso. Somos privilegiadíssimos. Devemos valorizar isso, né? Vamos em frente. Em outras palavras, os vencedores que vencerem a tentação de participar dos festins pagãos e da comida oferecida aos ídolos, serão alimentados pelo próprio Senhor Jesus. A graça de Cristo e todos os seus frutos gloriosos serão o alimento invisível, espiritual, escondido sim, é verdade, entretanto muito real e muito abençoado. Eles recebem o pão do céu, o Senhor Jesus. E quanto à pedrinha branca e o novo nome, que só quem recebe o conhece, né, nós admitimos que esse assunto é muito complicado. Simon Kistemaker, ele diz que essa pedra branca podia ser, primeiro, pedras preciosas que caíam juntamente com o maná, o que não passa de lenda, né? No judaísmo, eles dizem que com o maná também caíam pedras preciosas. Não. Os judeus lá no deserto tinham pedras preciosas porque eles trouxeram do Egito, espoliaram o Egito. Mas não caía pedra preciosa do céu. Isso aí é lenda do judaísmo, né? Então, descartamos essa possibilidade. Pedras brancas eram lançadas nos tribunais para indicar que o réu havia sido absolvido, ou pedras pretas indicando que ele havia sido condenado, né? Era uma prática nos tempos antigos, quando a pessoa era levada a tribunal. Então, se ele fosse absolvido, jogava-se pedras brancas, né, na vista de todo mundo, dizendo que ele foi absolvido, né? Hoje o juiz bate o martelo, né? Pá! ou então, pedras pretas dizendo que ele foi condenado. Era uma prática antiga. Mas o texto aqui não diz que o vencedor vai lançar uma pedra branca, mas sim que ele receberá uma pedrinha branca. Além disso, as pedras lançadas nos tribunais não tinham nenhum nome escrito nelas. E aqui no caso,
essa pedra tem, né? Um nome escrito que só quem recebe conhece. A outra opção, um objeto chamado tesserá, né? Feito de metal, madeira ou até mesmo de pedra, dava ao seu possuidor certo privilégio na sociedade. Também está fora de cogitação aqui no texto, tem nada a ver, né? Há ainda outras opções. Pedras brancas eram usadas como talismãs. Contudo isso é prática da bruxaria e não do cristianismo. Também descartamos essa. Quinto lugar, naqueles tempos os edifícios de Pérgamo eram feitos de pedras marrons e uma placa de mármore branco continha o nome e outras inscrições. Contudo, tais inscrições não eram secretas, mas podiam ser conhecidas de todos. Então também está fora, não é esse aqui. Uma outra possibilidade, no peitoral do sumo sacerdote havia pedras com o nome de cada tribo de Israel. Dessa forma, ele os representava diante de Deus. O nome do crente sempre está diante de Deus e é por ele conhecido. Tá. Só que o povo de Israel olhava no peito do sacerdote e lia o nome de cada tribo. Então o nome era conhecido. Então aqui fala que o nome não é conhecido. E sétimo, nós temos aí a pedra pode ser um diamante no qual o nome de Jesus Cristo está escrito. O nome de Cristo está escrito nas frontes dos santos. Isso aqui é tudo simbolismo, né? Lá no céu nós não vamos andar com o nome Jesus na testa, né? Não. Mas a ideia é o quê? Porque na fronte. Porque quando você olha para uma pessoa, a primeira coisa que você vê é a cabeça dela, é a face, o rosto dela. Né? Se tiver alguma coisa escrita na testa da pessoa, você vai ver de longe. Né? Lembra aquele um caso fatídico, né? Aquele menino que foi pego roubando e o cara foi lá e tatuou na testa dele, né? Sou ladrão e vacilão, né? Onde ele chegar vai estar a testa dele marcada, todo mundo vai ver de longe. A ideia aqui é essa, né? De que todos aqueles que têm a Cristo Jesus na sua vida, Cristo fique em evidência na vida do cristão, né? Então nesse sentido, essa pedrinha branca, não quer dizer que lá no céu nós vamos ter que andar com uma pedrinha branca, escrito um novo nome nela que ninguém conhece, só a gente vai conhecer, né? Eu não vou mostrar para você, você não mostra a sua, eu também não vou mostrar a minha para você, não tem nada a ver. Isso aí é só um simbolismo dizendo o seguinte: o seu relacionamento com Jesus, né, é algo que só Ele e você conhece, mas deve ser público e notório aos demais, né? Essas duas últimas interpretações, né, a 6 e a 7, merecem mais credibilidade, em especial essa última. O nome de Cristo sobre os crentes significa que eles lhe pertencem, né? Eu sou cristão, ou seja, eu sou de Cristo, né? Como vimos, o nome de Cristo está na fronte dos crentes, marcando-os assim como pertencentes a eles. Satanás tenta fazer o mesmo. Nós vamos ver isso quando chegar nesse texto, nós veremos lá. Satanás tenta fazer o mesmo e imita a Cristo, colocando uma marca, né, a marca do anticristo, a marca da besta ali, sobre os seus seguidores, indicando que estes pertencem a uma outra pessoa, a saber, no caso aqui a besta, né? Paulo disse: eu trago, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Cristo, né? Trazer as marcas de Cristo significa, eu trago na minha vida o caráter de Jesus, eu sou imitador de Cristo, né? Essa é a ideia aqui. Comentando sobre o assunto, William Hendrickson diz que a significação, portanto, é como segue: assim como na antiga dispensação o nome de Javé era escrito na fronte do sumo sacerdote para indicar que ele era o servo especialmente consagrado por Javé, né? Jeová ou Javé. Assim, os crentes que são constantemente chamados de sacerdotes no Apocalipse, né? Lá no capítulo 1 nós vimos, né, que ele nos constituiu para si reino e sacerdotes, né? Olha lá, capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes. Nós somos sacerdotes de Cristo, né? Então, os crentes terão um novo nome escrito em suas frontes, isto é, o nome de Cristo, o seu novo nome, né? Após a nossa conversão
nós passamos a ser chamados de cristãos. Entre nós nos tratamos de irmãos. Ô irmão, ô irmã, né? É bom você saber o nome da pessoa, né? Mas isso mostra que nós temos uma nova identidade, a identidade em Cristo Jesus, né? Este nome não está escrito numa lâmina de ouro puro, mas, melhor ainda, na transluzente e preciosa pedrinha. Isso significa que o vencedor pertence a Cristo, é seu servo, regozija-se na sua comunhão, em sua nova glória e domínio. Portanto, assim como na antiga dispensação somente o sumo sacerdote sabia como pronunciar e havia aprendido os segredos conectados com o nome de Javé, né, o nome de Deus, assim também no Novo, no Novo Testamento, na nova dispensação, somente os crentes conhecem a abençoada significação do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles, tão somente eles, né, os crentes, conhecem a significação da comunhão com Jesus. Em princípio, eles o conhecem mesmo aqui na terra, mas na ulterior revelação, né, na glória eterna, da significação deste nome é reservada para eles nos céus, onde para todo sempre os que aqui na terra foram selados em suas frontes com o selo do Deus vivo, serão designados como propriedade exclusiva de Cristo. Eles receberam o seu nome, isto é, o seu novo nome está em suas frontes, né? Fontes não, suas frontes. Deixa eu corrigir aqui. Faltou um R ali. Em suas frontes. William Hendrickson ainda lembra, deixa eu pôr aqui. William Hendrickson ainda nos lembra que não devemos ficar exagerando a diferença entre as duas interpretações, a saber, que a pedra branca e o nome secreto significarem o nome da pessoa ou o nome de Cristo, pois a base da primeira interpretação, o crente, recebe um novo nome, isto é, uma nova relação com o seu Salvador, revelado num caráter gloriosamente transformado. A base da segunda interpretação, né, o nome de Cristo, Cristo revela o seu novo nome ao crente, especialmente no porvir. Assim sendo, o novo nome de Cristo transmitido ao crente no porvir tem mais a ver com o novo relacionamento que eles terão na glória do que com uma mudança de nome apenas. Lembre-se que quando a Bíblia fala da glória eterna, fala do novo céu e nova terra. Ou seja, uma nova realidade, uma nova condição de vida, mas não só uma nova condição. É um novo relacionamento com Jesus. Hoje, o nosso relacionamento com Cristo ainda é afetado pelo pecado da nossa parte. Nós ainda pecamos, nós fracassamos, falhamos. Nós experimentamos Cristo, mas não em sua plenitude. Lá na glória eterna, nós teremos um novo relacionamento com Cristo, um relacionamento pleno e perfeito, isento de pecado, isento de falhas. Então, o novo nome, então essa pedrinha branca, o novo nome, significa o quê? O relacionamento que nós teremos com Cristo na glória eterna. É um símbolo apenas. Nós não vamos ter pedrinha no bolso lá com o nome, nada disso, ou com o nome na testa, nada disso. Nós teremos um novo relacionamento com o Senhor Jesus. Um relacionamento pleno com o Senhor Jesus. Que dia maravilhoso será esse, viu? Aplicações para nós aí. Destacamos aqui algumas verdades referentes à nossa identidade em Cristo. Primeiro, assim como Ele não tolera o pecado, também nós não devemos ter qualquer tolerância com o pecado, especialmente aquele que se encontra em nosso coração. A gente tem muita severidade contra o pecado dos outros, mas contra o nosso pecado a gente é muito conivente, né? Muito complacente, né? O pecado dos outros é pecado, o nosso é a minha fraqueza, é meu ponto fraco. Não é assim? Não, eu não consigo me dominar. Como não? Você não tem um domínio próprio? Você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Conversa é essa, mas eu não consigo, é muito difícil. Quem disse que ia ser fácil?
Não é à toa que para isso Deus lhe deu o Espírito Santo. Ele não te deu um espírito de covardia para você viver outra vez atemorizado, mas Ele te deu o Espírito de Cristo. Espírito de poder, o Espírito Santo de poder, para você exercer o domínio próprio. Para você exercer o fruto do Espírito. 2. A nossa identidade em Cristo aponta para a mentalidade de Cristo em nós. Não devemos pensar pela nossa cabeça, mas pela mente de Cristo. É por isso que precisamos de arrependimento constante. A gente precisa ver as coisas como Cristo as vê. Essa tolerância que nós temos para com o pecado, como Cristo vê isso? Como que Ele viu a tolerância do pecado na igreja de Pérgamo? Ele viu como algo contra o qual Ele tinha que vir contra. E usar a espada afiada que sai de sua boca. Então por que nós vamos tratar com conivência ou com complacência o pecado? Por fim, a identidade em Cristo, a nossa identidade em Cristo, aponta para o nosso relacionamento com Ele, que começa nessa vida e vai por toda a eternidade. Que Deus nos ajude a viver para a glória dEle, que Deus nos capacite sempre a olhar para o pecado e combater o pecado. Venha ele de onde vier, especialmente em nosso coração. Amém.